Boa tarde, pessoal. Tá começando mais um vídeo, Davi e o Recife, tá certo, pessoal? Hoje eu tô aqui na minha casa aqui e hoje vou fazer um vídeo diferente, né? Eu faço vídeo variado, né, como você já me conhece aí, tá certo? Hoje eu vou falar sobre uma história, né? O assunto hoje vai ser história verídica, né? Tá certo? Que da época dos anos 80 e 90 e diante, né? Já existia essa história e é verídica, viu, pessoal? A história de aquele terror, tá certo, pessoal? Então agradeço a Deus pela vida de vocês aí, tá certo? Um vídeo diferente para contrariar, né? Descontrair um pouquinho, né? Para quem mora aqui em Recife, aqui, você que mora no de Recife, já conhece essa história, né? Uma história verídica, viu? Tá certo? De quem, Davi? Essa história? Quem é Davi? Pessoal, essa história aqui que eu tô lendo pelo celular aqui, ó. Para vocês verem, ó. Tá certo? Pelo celular. Eu vou ficar olhando muitas vezes assim para baixo assim, porque eu tô vendo no celular. Então, assim, essa história foi uma história verídica, né? Que se chama A Galega de Santo Amaro. A Galega de Santo Amaro. Era um espírito, é um espírito de uma mulher. Era não, é um espírito de uma mulher, né? Que na época dos anos 80 em diante, ela saía muito para assombrar, né? Assombrar as pessoas que viviam ali perto, ali próximo ao cemitério, né? Por isso que tem a Galega do Cemitério de Santa Amaro, né? Que ela se enterrou quando ela morreu. Ela se enterrou Ela se enterrou no cemitério Santa Amaro, né? Enterraram ela, né? Então, assim, essa galega, o espírito dela saía e ficava paisando ali naquelas regiões ali, né? Na Avenida Norte ali, né? Então, quem conhecia aquelas garagens do ônibus que era a CTU, né? Não tem a garagem de ônibus, né? Você conhece aí, a CTU, né? Era uma garagem de ônibus que muitos motoristas, de vez em quando ela entrava dentro do ônibus, viu? Como se fosse uma pessoa humana, entrava, mas já era morta, já era o espírito dela, né? E o motorista sabia, o motorista sabia, né? Ficava espantado assim, pegava táxi também, né? Muitas histórias de motorista de táxi também, verídica que pegava ela também, né? Quando deixava perto da porta do cemitério, ela entrava dentro do cemitério e desaparecia. Então vamos aqui. Ó. A Galega de Santo Amaro é uma lenda urbana popular no Recife, que conta a história de uma mulher loira que vaga pelo cemitério de Santo Amaro à noite. Ela seduz homens com seu charme e os convida para o passeio entre os túmulos, mas no final revela sua verdadeira forma, um esqueleto, causando grande susto e pavor. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Aí aqui, o que ela fazia? Quem dizendo aqui, né? Que ela era o quê? Atraente, né? Uma galega, uma mulher atraente, né? Que ela atraía os homens, né? Ou se encontrava com ela. E os homens entravam com ela no cemitério, viu? Tem depoimento aí. Entrava com ela dentro do cemitério. Aí quando eu chegava lá perto do túmulo dela, quase perto assim, ela, quando virava o rosto assim, se transformava numa caveira, né? Tá certo? Então a turma saía correndo, né? Os homens saíam correndo, né? E ficava com ela, né? Saía correndo. Até hoje tem esse túmulo lá no Santa Amaro, na Galega do Santa Amaro, né? Olha aí. Aparição. A galega é descrita como uma mulher loira, atraente que aparece à noite, perto do cemitério de Santa Maria, tá vendo? Convite. Ela seduz homens e os convida para um passeio romântico entre os túmulos. Que passeio, né? O fantasma. A transformação. Ao chegar em um túmulo específico, a galega se revela
um esqueleto, aterrorizando os seus acompanhantes de acordo, né, com seu aspecto, né, o terror. A transformação causa grande susto e pavor, levando as vítimas a fugir desesperadamente. Imagine, tá vendo? Outras versões da lenda. Algumas versões mencionam que ela pode pedir carona a motorista ou aparecer em outros locais do bairro, como a antiga delegacia, segundo a Fanta, Fantastipédia. A lenda também está relacionada a outras histórias de fantasmas e assombrações no Recife, tá certo? Interpretação. A lenda pode ser vista como uma forma de lidar com o medo da morte, de maneira bem humorada e criativa, né? Tá certo? Então, assim, é... a loira do Bonfim foi uma lenda criada por radialistas da época para criar um clima de medo e sensacionalismo. A loira pedia carona para taxista quando eles chegavam ao endereço, vinham o cemitério do Bonfim. Aqui já é outra lenda, sabe? Já é outro lugar, né? É a loira do Bonfim, né? Na Bahia, né? Tá certo? A loira pedia carona para taxista. Quando ela chegava ao endereço, viam o cemitério do Bonfim e lá a loira aparecia deixando os homens assustados e curiosos. Tá vendo, pessoal? Então é isso, né? Então, assim, é, é uma história, né? Assim, né? A lenda, né? Diz a lenda, né? Primeira história que é a Liga de Santa Maria, né? Que ela morreu, né? Ela tinha um namorado, ela morreu, o noivo dela, né? Era um noivo, né? Aí eles entraram dentro de uma mata, os dois, né? Aí teve alguma coisa lá e o noivo saiu vivo, né? Correu e ela ficou, né? Enquanto ela era morta no outro dia. Então enterraram ela no cemitério de Santa Maria. O que aconteceu? Ela, o espírito dela ficou vagando, né, ali naquela região ali, né, na Avenida Norte, ali próximo ao cemitério de Santa Amaro. E imagine, pessoal, antigamente tinha aqueles ônibus da CTU, né, que tinha garagem de ônibus, né? Você conhece ali no Santa Amaro, né? Você que conhece o Recife todinho ali, que é dos anos 80, né? Em diante, né? É, isso que você conhece. Então, assim, tinha garagem de ônibus CTU, né? Então, muitos motoristas e depoimentos, né? Que já pegaram ela no ônibus assim, né? Passageira, né? Ela, né? E ela descia toda vez frente ao cemitério e entrava dentro do cemitério. Aí muitos motoristas ficavam olhando assim, de coisa, ela entrava dentro do cemitério e desaparecia. Então, assim, era uma morta, né? O espírito, ele pode aparecer para a pessoa quando ele quer, né? Ele aparece, né? Então, assim, essa galera deu muito susto ali na época em Santa Maria, né? Hoje em dia, não sei, né, como é que tá, né? Mas assim, na época dos anos 80, tava fazendo muito, apavorando muito ali naquele bairro ali de Avenida Norte, né? Debaixo de vizinho ali, né? Tá certo? Então, muitas pessoas, muito taxista ali, pegava ela também e se espantava, né? Tá certo? Pode puxar no YouTube aí que tem história de taxista aí com depoimento, que pegou a galera de Santa Maria, né? Que era um espírito, né? Eles vão falar, vocês puxam aí e vê. Então, assim, e essa loira do Bonfim, essa loira também do Bonfim, que ela assombrava também ali na Bahia, né? A loira do Bonfim também assombrava na Bahia ali, né?
próximo ao cemitério, né? Muitas pessoas via ela também, né? Motorista, pedestre, né? Então ela espantava muita gente, né? Assim, né? Então assim, pessoal, o nosso Recife, ele tem muitas histórias, né? Muitas histórias aí de assombrações, né? Tá certo? Que antigamente ali no Marco Zero, ali, como para vocês que sabem, para vocês que não sabiam também, existia aquele pessoal ali que morava naquelas casas ali, que era na época dos anos 51, década de 20, né, 1920. Então, as pessoas antigas, né? Pessoas que morreram, né? Não existe mais, que morreram. A maioria está morta, né? Nesse tempo, a gente está em 2025, né? Então, assim, tem muitas pessoas ali aqueles pessoal antigo, que existia na época dos bondes, daquele bonde, aqueles trenzinhos que os pessoal andavam dentro, né? As mulheres com aquele vestidão, aquele chapéu, né? Bem alinhadinha, né? Os homens com aquele chapéu, aquela calça boca de sino, né? Com gravata, tudo. Então, aquele pessoal ali morava ali, né? Na época, né? E morreu assim, morreu morte natural de doença também. E tem também relatos ali que pessoas que, vigilantes ali, que fica tomando conta de noite ali, pessoal, e já viu, né? Já viu muitos fantasmas ali já, né? De gente olha assim para imaginando assim, né? A beleza, né? Das casas assim, já viu gente na janela, correndo, passando assim, sem ter ninguém lá dentro, né? Gente passando assim, vulto, né? Então, assim, pessoas antigas, né? Mortas, né? Então, assim, ali é assombrado ali de noite, né? Eu creio, né? Se você for para ali pro Marco Zero ali de noite, ali, não tem aquelas partes ali, daquelas casas ali, pessoal, você vai ter aqueles arrepios, vai ficar meio assim, porque é sinal de filme de terror, né? Aquelas casas bonitas ali, e que morreu muita gente também, que morava ali, né? Morreu, né? Então, tem relato de vigilante ali que fica ali de noite, que ali de noite ali, fica muito vigilante ali, né? Olhando, né? Tomando conta, né? Pago, né? Para olhar, né? Então já viram já, né? Vulto de menino, criança, rindo. O cara bota a cabeça sem ninguém rindo. Então, assim, nosso Recife é um Recife de muitas histórias, né? De assombrações, né? História também de reis, rainhas, né? Também, né? Teatro Santa Isabel. Por quê? Teatro Santa Isabel. Santa Isabel é um teatro que era da homenagem à rainha Santa Isabel, né? A Santa Isabel, naquela rainha, né? Então, assim, graças a Deus, assim, a gente mora no Recife, certo? A gente tem esse privilégio aí de ficar sabendo dessas histórias, né? Verídica, né? História verídica que muitas vezes a gente se espanta, né? Tá certo? A gente se espanta. Aí o que que eu vou fazer? Uma também, uma lenda também, né, que eu vou falar também, que eu acho que quando você era criança aí, quando você era criança na época dos anos 80, eu me lembro dessa lenda aí, que até eu, quando eu era pequenininho assim, né, com 9 anos, 8 anos, ficava com meus coleguinhas lá na rua onde eu morava, né, ficava conversando. Antes eu morava no bairro da Estância, né, crescendo no bairro da Estância ali. O que foi acontecer? As meninas ficam dizendo, ui, cuidado com a perna cabeluda, já que isso aqui já é outra lenda, né? Eu contei a lenda da galega de Santa Amaro, né, que ficava assombrando ali, né? A galega do Bonfim, que é da Bahia, né? Lá da Bahia, né? Ficava também próximo do cemitério, né? Assombrando o pessoal. E também essa lenda que é uma lenda até merreca, assim, né? Que eu acho que você, quando era pequenininho aí, você que tá me ouvindo aí, escrito aí, né? É até engraçado, mas assim, ao mesmo tempo, é bom a pessoa saber, né? Enquanto para os seus filhos aí, se estiver escutando aí, como é? A lenda da perna cabeluda, né? Já ouviu, aqui, a lenda da perna cabeluda, aí aqui tá dizendo, já ouviu falar da perna cabeluda, do boca de ouro ou da emperada da Rua Nova? Emparedada da Rua Nova? Essa emparedada da Rua Nova foi uma mulher que, da perna cabeluda a gente já sabe, né? Mas vou contar aqui. Vamos ver. Uma nova, né? Com 480 anos, Recife já passou por muitas
coisa e suas ruas, casários ou até teatros têm história de todo tipo para contar, até mesmo as mais ou mal assombradas, né? Vamos ver aqui. A assombração do Recife Velho. A assombração do Recife Velho, cadê? Aqui é a assombração do Recife Velho, né? A obra com 27 histórias de outro mundo e é considerada referência à fonte de pesquisa sobre os relatos assombrados da capital pernambucana hoje. Mais de 60 anos depois, a história continua assustando recifenses, cidades e fora. Explorar o lado assombrado. Então, assim, tem muitas histórias, né, pessoal? Nosso Recife, né? Tem a história da perna cabeluda. Você se lembra quando a gente era pequeno, você que já está de maior aí, né? Que é pai de família, já é avô também. Tu se lembra na época dos anos 70, 80, quando a gente era pequenininho? Chegavam uns coleguinhas assim e dizia pra gente assim, no meio dos coleguinhas, dizia assim, ui, olha, tem uma perna cabeluda correndo atrás da gente aí, pegando gente, não sei que a gente ficava com medo, né? Eu mesmo ficava com medo, pequenininho, né? Os coleguinhas ficavam com medo também. Então, quando dava 10 horas da noite, a gente tava brincando ali, aí, ui, cuidado com a perna cabeluda, a gente ficava correndo, né? Você também, eu creio também, né? Você era pequeno. Então, assim, são as histórias que é engraçado, né? Mas ao mesmo tempo a gente acreditava, né? São lendas, né? Não é que existia perna cabeluda, mas o menino batia o pé e dizia, olha, a perna cabeluda existe, olha, acontece que a gente fica com aquele medo, né? Então, assim, são histórias também, a história também, o que? De lobisomem também, né? A história de lobisomem, né? Que o cara se transforma em lobisomem e tal, e sai correndo atrás da pessoa, vira um lobo, né? Na verdade, pessoal, essa história do lobisomem, quando eu morava na estância ali, vou contar para vocês. Eu morava na estância ali, e eu aparente com 9, parece que ele tinha 9, 10 anos assim, ou até menos, né? Não me falha a memória assim. Tinha uma história que tinha um lobisomem lá na estância. Viu? A gente escutava mesmo, pessoal. Falando sério, a gente escutava até o uivo dele, fazendo o uivo dele, né? E a gente escutava, né? E a gente entrava, né? Os pais da gente botavam a gente pra dentro, né? Botavam a gente pra dentro, né? Mas os homens ficavam tudo armados, de faca, de facão. Os pais de família, né, os vizinhos lá ficavam comentando, olha, hoje é dia do lobisomem e tal. A lua tá cheia, bora ficar dentro. Se a gente pegar, a gente mata ele, não sei o que lá, né? Então, assim, muitas pessoas acreditavam, né? A gente escutava mesmo. A gente escutava. Tinha boatos também que na outra rua, né, rua vizinha, que era a Rua 12, né? Eu morava na Rua 4 e na Rua 12, quem conhece na estância, né? Era uma rua também, né, que muitos moradores lá também, quando a gente descia lá para jogar bola, ficava dizendo, olha, o lobisomem, não sei o que lá, apareceu aqui, matou 2 cachorros, que lá. Ficava contando assim, né? E a gente acreditava que a gente era pequeno, né? Mas a gente escutava o uivo mesmo, era um uivo de, como se fosse uma pessoa, né? Como de lobo, de cachorro. E teve uma vez que o negócio estava tão sério que uma vez se armou meu pai e 2 vizinhos lá, um pau e outro com uma faca e outro até com um revólver para tentar pegar esse lobisomem, né? Tudo bem. Pelejaram, os vizinhos da nossa rua, da rua, tudo querendo pegar. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Um dia, eu não, né? Os homens lá do outro lado ficavam brincando de baralho, né? Antigamente, né? Num beco lá, numa ruazinha lá na Coreia, a gente chama da Coreia, né? Um beco. E quando eu morava em cima assim, né? Um asfalto na pista, né? Eu morava, né? Aí, assim, e embaixo das casinhas assim, tinha um beco, né? Que entrava e ia lá para baixo, né? A parte de baixo, é o beco da Coreia. Então tinha um menino ali que estava brincando ali, um rapaz, né? Era de adulto já, brincando de baralho de noite, que a turma ficava brincando de baralho de noite, né? E dominó, aquela turma que jogava bozó, ficava jogando até tarde da noite. Os meninos, os homens dizendo no outro dia que tava já, deram uma carreira depois, porque não deu meia-noite, aí viram que tinha um bicho preto assim, entrando no beco assim, ficou olhando.
E deu aquele a turma correu. Pena pra quem quer correr os homens, né? E no outro dia ficou contando lá na rua, lá, que os homens lá da rua ficavam conversando assim, a gente ficava junto assim, os meninos, né? Os vizinhos, né? Ficavam escutando. O que vai acontecer? Eu fico apenas peleja. Passou 3, 4 anos essa peleja, negócio do lobisomem, lobisomem, em todas as ruas, né? Aí pronto. Aí teve uma vez que disseram, né? Um boato assim que pegaram o cara virava lobisomem mesmo, né? Aí mataram ele de paulada. Pegaram ele, mataram ele de paulada, de pedaço, jogaram uma pedra na cabeça dele. Enfim, deram facada nele, enfim, aquele negócio todinho. Então essas histórias assim ficou marcada para mim e para você, né? Tá certo? Eu quero que você vai se lembrar aí, né, de história, né? Esse vídeo aqui que eu estou fazendo, pessoal, só para lembrar você assim das histórias que você escutava, que você vivia também, né? Já essa galega de Santa Maria, que é lá no Recife, já é, né, outra coisa, mas essa assim, do lobisomem, realmente a gente escutava mesmo, né, a zoada, né? Essa galega de Santa Maria fica lá em Santa Maria, né? E essa galega do Bonfim já é lá na Bahia, né? Tá certo? Então Deus abençoe vocês aí, ajude a vida de cada um, tá certo? Muito obrigado por tudo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, tá certo, pessoal? Um abraço a todos aí, Deus abençoe. Tchau.